Muito bem, galera, sejam bem-vindos a mais uma semana, né, nossas aulas. Nesse momento a gente está fazendo mais uma aula de programação para dispositivos móveis. Nós vamos entrar na parte dos componentes de interface. Então, enquanto nossas aulas não voltam ao normal, a gente vai fazendo, né, as aulas nesse formato. Acredito que vocês acompanhando junto comigo, capturando a tela e vocês fazendo na máquina de vocês o quanto, né, pausando o vídeo se não demorar, e eu acho que isso é o melhor a ser feito ainda, né? Nós vamos falar um pouquinho de componentes de interface, justamente porque é o nosso próximo app. Então nós vamos conhecer alguns componentes importantes para a gente já aprender todos esses conceitos, e quando nós entrarmos no próximo app, o nosso conhecimento vai se agregando, né? Ele vai se expandindo. Por primeiro, nós vamos conhecer o Text Input Layout, que é aquele componente onde você clica para digitar o texto. Nesse caso aqui, dessa imagem, ele está perguntando o e-mail, né, e a senha, como se fosse o login e senha da pessoa ali. E esse componente aqui, por exemplo, quando você clica, fica uma miniatura escrito em cima, né? Entre com o seu e-mail aqui. Então ele fica esperando que você digite aqui o componente. Nós aprenderemos a utilizar esse tipo de componente. E esse componente de baixo que você digita a senha, ele fica aparecendo essa mensagem enquanto você vai enquanto você não digita a senha, né? Quando você digita, aqui é ocultado para que você possa digitar então a senha completa. São dois componentes de texto, mas com características diferentes, tá bom? A gente vai conhecer os dois também. O próximo componente aqui, é o Combo Box. O Combo Box é aquele que você sai marcando, né, todas as caixas para alguma pergunta, para alguma situação que está precisando você informar alguma coisa. Nesse exemplo aqui eu estou apontando os países, né? Albânia, Armênia, e aí geralmente marca o país onde você veio, o cara vai lá e te marca uma opção. Nós vamos aprender a usar então como funciona o Combo Box. E também os botões de radio, né, que são os radio buttons. Percebam que nós temos aqui três escolhas, né? Um, dois ou três. Não tem como fazer, por exemplo, votar nas três opções. Só posso escolher ou um, ou dois, ou três aqui. São opções radios que eu posso. São altamente exclusivas, né? Quando eu marco uma, ele exclui as outras duas opções. A gente vai aprender a usar também esse componente. Também existem os checkbox, que é aquele que você também sai marcando todas as opções, tá? O checkbox e o combo box, vocês vão ver que tem alguns detalhezinhos diferentes ali, a gente vai conhecer todos eles. Nós temos também o switch, que é aquele componente que a gente já usou na aula brincando um dia lá para brincar com as cores. Não sei se vocês se lembram. Aqui eu tenho um componente normal que eu posso desativar e ativar, né? Quando eu pressiono, ele pode mudar a cor, desabilitar e tal. Tem algumas opções para trabalhar com o switch também. Nós temos os toggles, né? Os toggle switch buttons, que também são, mas eles têm um formato um pouquinho diferente, existem esses detalhes que a gente vai conhecer. Existem também as mensagens, tá? Aqui é o exemplo de toast mensagens, né? É aquela que aparece sempre no rodapé embaixo, né? Aqui está falando que um bloqueio aconteceu e tal. Você pode ficar exibindo mensagens quando o cara salva, quando acontece alguma coisa, você pode mostrar para o usuário. É uma mensagem que aparece e já some, tá bom? Existem também aquelas alertas, né, no qual o usuário precisa escolher qual das opções aqui, né? Então aqui ele pode escolher o sim ou não. Isso aqui fica aparecendo enquanto ele não escolhe, nada mais acontece, tá? Então é um outro componente bem legal. E também tem o componente de Progress Bar, que é aquele barra de progressos, né? Às vezes durante um cadastro você vai vendo que o progresso vai sendo concluído, ou simplesmente quando você salva e ele manda todos os dados como se fosse para a internet. Você vê acontecendo, né? Isso aqui é bacana. Dependendo da aplicação, dependendo do que você está fazendo, é interessante utilizar o Progress Bar, beleza? Então, vamos agora para a prática, conhecer todos esses componentes, e aí faremos o nosso próximo app. Já startei aqui o meu Android Studio. Quem não fez ainda, por gentileza, faça.
Coloquei o nome do meu projeto, que se chamará Componentes de Interface. Está aqui o meu pacote, onde eu estou salvando o Java, e aqui estou usando o Android 4.0 Ice Cream, que vai rodar em 100% dos dispositivos, beleza? Vou dar um finish aqui. Eu estou usando o componente básico de interface, tá bom? Que é aquele sem nenhuma estrutura já criada, beleza? Então tá aqui o nosso. Deixa eu só arrumar aqui a questão da tela para que vocês possam enxergar completamente a tela do app. Muito bem, acredito que vocês já estejam enxergando a tela por completo do nosso Android Studio, tá? Aqui eu já tenho meu projeto vazio, tenho meu Hello World aqui, já vou deletar esse cara, que eu não vou utilizar. E nós vamos começar aqui com uma mudança na tela, na nossa interface. Percebam que do lado esquerdo aqui aparece o Constraint Layout, que é o layout que a gente está usando nesse momento. O Constraint Layout é esse componente que está aqui marcado no XML, que faz com que todas as coisas que eu arraste aqui na tela eu tenha que ficar colocando os constraints, né? Que é a varinha mágica, ou ficar arrastando um componente na tela do lado do outro, colocando margens, tá? E também existem outro componente que nós vamos... Uma outra interface que a gente vai conhecer agora, que ela é um pouco mais fácil de se usar. Ela chama-se Linear Layout, tá? Para a gente trocar para o Linear Layout, então, aqui eu já tenho o meu ActivityMain aberto. Eu vou minimizar aqui a minha árvore de diretórios. Aqui do lado esquerdo, então, eu tenho o Constraint Layout. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito em cima deste Constraint Layout e vou marcar a opção Convert View, certo? Quando eu marco Convert View, quando eu marco Convert View, percebam que aparece aqui então Constraint Layout, que é o atual que eu estou usando, tem o linear que eu mencionei e tem outros tipos de interface. Hoje a gente vai conhecer o Linear Layout, vocês vão ver que ele é bem mais fácil, ele é bem interessante. A gente não tem que se preocupar com ficar colocando tamanhos, margens, ele é mais tranquilo um pouco, tá? Vocês vão ver que ele é um pouco mais fácil de se usar. Vou marcar linear, vou dar um apply, e percebam que do lado esquerdo aqui ele já foi alterado, ele já foi modificado, beleza? Aqui também quando você passa o mouse dentro ele dá uma mudadinha aqui, ó, na interface. E para verificar se a mudança realmente aconteceu, clica aqui no XML e percebam que agora nós temos o Linear Layout, beleza? Esse é o XML e aqui a nossa interface que a gente vai trabalhando com os componentes. A primeira mudança que nós vamos fazer nesse nosso Linear Layout é quanto à orientação. Cliquem aqui então do lado direito, percebam que nós temos horizontal e vertical. Nós vamos utilizar a orientação vertical, porque eu quero que todos os componentes vão sendo inseridos um abaixo do outro, tá? E não um ao lado do outro. Essa é a diferença. Quando eu arrasto um botão na tela, olha o que acontece. O botão ele já ocupa todo o espaço aqui e eu posso arrastar um outro botão. Olha o que acontece. Ele não fica em cima, ele já fica logo abaixo. Qualquer componente que eu faça a inserção na tela, eles vão ficando na vertical organizados um após o outro, tá? Eles estão ficando aqui ocupando toda a lateral, mas não se preocupem com isso. A gente não está preocupado com a questão do layout neste exemplo. A gente simplesmente vai aprender a utilizar este componente aqui. A primeira coisa, percebam que o componente grudou lá na parte superior da nossa interface. Cliquem dentro da interface aqui e na pesquisa escrevam a palavra padding. Tá aqui, ó, padding. Quando você abre o padding, nós temos padding left, top, right e bottom. Nós vamos colocar uma margem superior, tá? Que é o que significa aqui padding top. Eu vou colocar uma margem de 20 dp. Lembram-se o que é 20 dp? Nós fizemos uma atividade sobre isso, pedi para que vocês fizessem, tá? Então, é a unidade de densidade por pixel que nós usamos. A gente não usa pixel aqui, né? A gente usa densidade por pixel. E aí observem que a margem já foi aplicada, né? O padding já aconteceu aqui no topping, tá bom? Então ele já aplicou, o componente já desceu, agora eu não preciso mais do botão. A gente vai trabalhar aqui componentes de texto, tá? Que é aquele primeiro que eu mostrei lá no
no slide. Para a gente fazer isso, então, nós vamos utilizar aqui a opção Text do lado esquerdo. Tá? Text, percebam que nós temos aqui vários tipos de texto. Text view, password, e-mail, telefone, tem um monte aqui. E aí também tem o plain text. Nós vamos conhecer aqui dois tipos diferentes, que foi aquele que eu mencionei. Quando você clica, aparece uma descrição na parte superior, e quando você clica e ele simplesmente ele oculta, espera que você digite o seu e-mail, né, ou a sua senha, se for o caso, tá bom? Eu quero que vocês então arrastem para a tela o plain text, tá? Ele já vai ocupar toda a lateral, porque isso é a questão do layout. O linear layout ele faz essa configuração, ele joga o componente para toda a sua, né, a sua visualização aqui na horizontal. O que nós faremos? Dentro do plain text fica escrito name, que é o dentro do texto, tá? Está escrito aqui name. Eu posso apagar isso aqui, posso colocar meu nome, tá? Vamos fazer ah lá, já alterou ali o conteúdo. Se eu der um play, eu já estou com o meu Genymotion aberto aqui. Quem não abriu ainda o seu emulador, tá? Pode abrir. Ele está construindo, ele está fazendo o building do projeto nesse minuto. Eu quero ver o resultado disso aqui, tá? Pela primeira vez é um pouco mais demorado mesmo, lá, ele demorou aqui alguns segundos, e aí exibiu o componente de texto. O plain text, o que acontece? Eu escrevi meu nome lá, agora eu posso vir aqui e apagar para poder escrever uma outra coisa. Só que é como se fosse um texto padrão, sabe? Quando você já deixa estimado que a pessoa mora na cidade tal, se a pessoa concordar, é só salvar. Senão, ele tem que apagar e colocar de onde é a cidade. Tá? Mas, nós podemos, em vez de usar o atributo aqui, text, você pode apagar isso aqui. E nós temos o atributo um pouquinho na parte... Aqui, ó, chamado hint. Um pouquinho na parte inferior aqui, hint. Você pode vir aqui e escrever a seguinte frase. Digite seu nome, : Ao dar um Enter, percebam que o componente lá, o texto aparece como se fosse em background. E é realmente isso que está acontecendo. Eu vou mandar aplicar as mudanças aqui. Vamos ver o resultado disso no meu app. Lá. Digite o seu nome e agora eu estou pronto para poder digitar. O cursor está piscando aqui. Eu posso vir aqui e colocar Thiago. E vejam que o digite seu nome é apagado, né? Então é mais interessante do que simplesmente colocar o componente no text. Esse aqui é um dos recursos. Tem uma coisa interessante aqui que eu já vou aproveitar e falar. Vejam que nós temos aqui input type, tá? Estou selecionado o meu componente de texto. Input, ou seja, que tipo de dado que eu estou usando aqui para é um nome? É texto? O que é isso aqui? Então eu posso dar um clique aqui na caixinha. Opa, não é no botãozinho não, tá? É exatamente dentro da bandeirinha aqui. E aí vejam que nós temos aqui alguns tipos de dados que eu posso digitar aqui dentro. Então está marcado que é um texto pequeno, aqui tem marcado que é um texto, está marcado que pode ser um texto de e-mail também. Eu posso desmarcar todas as opções e simplesmente selecionar o que eu quero. Eu tenho number aqui. Significa que dentro desta caixa ele só vai receber números então. Eu vou abrir aqui o meu emulador e vamos fazer um teste para saber o que acontece. Vou clicar aqui, digite o seu nome e aí eu só consigo digitar números agora. Se eu apagar letras eu não consigo. Estou apertando a letra A no meu teclado e não está funcionando. Se o seu emulador surgiu o tecladinho aqui na parte inferior, também está tudo certo, tá? Perceba que quem apareceu o emulador na parte inferior vai aparecer somente números, né? E não textos. Um funciona, letra A não funciona. Então você pode alterar o tipo de dado que será digitado aqui, tá bom? E isso é muito bacana. Porque aqui tem senha, aqui tem múltiplas linhas, texto completo, texto que se autocompleta, telefone, que já vem com alguma formatação, e isso é muito bacana. Datas, por exemplo, ó,
Quando eu marco data, tem 3 recursos aqui que são habilitados. Está tudo certo. Vamos ver aqui então em data. Vou aplicar as mudanças e vamos ver se já faz no nosso emulador. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vou clicar aqui e colocar 12. Hoje é dia 31/3/2020. Ele recebeu o número, mas ele não formatou ainda. Tá? Mas aí cabe a formatação também, se for o caso. Letra funciona. Justamente porque o componente que nós marcamos aqui, ele permite isso, tá bom? Aqui está marcado data e número, né? Então, tem algum recurso aqui que está habilitando a questão do texto também. Beleza? Deu para entender? O próximo componente de texto que eu vou utilizar aqui será o componente de texto chamado Text Input Layout. Vou arrastar ele para cá e aí verificam que apareceu um pequeno erro dizendo sobre a questão das dependências e tal. Vou clicar no OK e o que acontece? Eu primeiro vou dar um stop aqui, que o meu projeto está sendo rodado, né? Eu pulei no emulador. Quando eu dou um pause, percebo que ele já começa aqui a fazer a sincronização do novo componente de interface, que é ali o Text Input. Feito, né? Eu vou minimizar aqui, foi configurado, ele já aparece agora aqui, logo abaixo do seu nome, né? Aparece escrito int aqui, né? Hint. E o componente também aparece aqui, Text Input Layout. Muitas vezes é isso que tem que ser feito, tá? Tem que pausar se tiver com o play e mandar ele sincronizar, ou simplesmente mandar reconstruir o projeto, quando é o caso, tá? Se for o caso de reconstruir o projeto, nós vamos utilizar ali o menuzinho. O menuzinho para reconstruir o projeto é Building e aí Rebuilding Project, tá? Ele é como se ele reescrevesse todos os componentes, tudo aquilo que for preciso ser feito, ele refaz, ele leva sincronias. Então é bem interessante, tá? Ó, eu cliquei lá e o meu ele está fazendo aqui o building de novo. É como se eu estivesse começando do zero, tá? Ele reescreve interface, componente, atualiza o XML. Ele é bem interessante porque ele dá um up, é como se fosse um refactory, né, do nosso projeto aí, certo? Eu vou estar trocando agora aqui a descrição, né, deste componente. Nós estamos aqui com o hint, vou apagar isso aqui e vou colocar digite seu e-mail. 2 pontos e dá um enter. E aí vejam que aparece lá, digite seu nome, digite seu e-mail. Eu agora vou aplicar, vou dar um play aqui, ele vai emular o meu Android. E aí nós temos aqui então digite o seu nome, ele apaga a escrita. E quando eu clico em digite seu e-mail, perceba, olha que legal, a frase vai para a parte superior. Ó, eu clico fora, clico dentro, digite seu e-mail. Então nesse minuto aqui ele está esperando, né, com que eu digite meu e-mail. E sempre o usuário ele pode lembrar do que está se tratando aquele campo, né? Então isso é muito interessante, dependendo da sua aplicação aí, certo? Eu tava nem lembrando meu e-mail, é professortiago@unifcv.edu.br. Acho que esse é o meu e-mail atual da faculdade. E aí ele fica uma miniatura escrito, tá? Então essa é a diferença aí do text input e o plain text, que você pode estar mexendo, alterando, tá? E isso é muito bacana. Beleza, galera? Nós vamos continuar construindo nossos outros componentes de interface agora. Bom, antes de nós partirmos para os próximos componentes, vamos fazer uma pequena situação aqui. Pesquisem aqui então nos nossos componentes. Deixa eu voltar aqui. Pesquise os nossos componentes aqui, um botão, pode ser esse cara aqui, e eu vou soltar ele aqui na tela. Antes de eu soltar, percebam que existem alguns lugares para soltar, por exemplo, o componente, né, botão. Se eu escolho aqui, o que acontece? Ele vai pegar todo o layout disponível que eu tenho e colocar o botão no tamanho vertical, né? Usando essa configuração. Posso mexer? Posso trabalhar no tamanho, posso configurar
possa arrumar sem problemas nenhum. Tem outro formato também, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, que é você pegar o botão, em vez de soltar ele no meio aqui abaixo, você coloca logo após aqui, então, por exemplo, digite o seu nome logo aqui, ó. Ele fica até com uma outra cor, e percebam que ele vai ficar posicionado exatamente logo após o texto, antes do e-mail. E aqui na árvore de hierarquias, ó, ele fica logo abaixo do texto também. E nada me impede de que eu possa alterar aqui esse tamanho, quer dizer, essa ordenação. Posso pegar o button aqui, jogar ele em cima do Edit Text, olha o que acontece lá, foi para o primeiro componente, depois da componente de interface, ou eu posso pegar esse cara e colocar ele em último lugar, e aí ele fica exatamente depois do nome, depois do e-mail também, beleza? Eu vou também pegar aqui um componente de texto normalzinho, e vou soltar ele na mesma configuração. Se eu soltar ele aqui, né, ele vai tentar ocupar todo o espaço da interface que eu tenho, ou eu simplesmente posso pegar o componente de texto aqui e soltar aqui e depois colocar aonde que eu quero. Por exemplo, eu quero depois do meu botão. Ele vai ficar aqui, né, logo abaixo aqui. Nós podemos já configurar o tamanho desse componente. Vamos tentar trocar aqui. Opa, não é no ID, é aqui na lupa. Text size, e o meu tá 14. Eu vou colocar um 24, ele vai ficar um pouquinho maior. Tá bom, deixar ele desse tamanho mesmo, tá? O que eu quero? Eu quero que quando o cara digitar o nome e o e-mail, então eu vou clicar no botão. Esse botão aqui vai ser como se fosse o botão enviar. Já posso colocar o nome dele aqui de enviar. Quando eu clicar nome, e-mail, enviar, esse componente aqui abaixo ele vai capturar tudo que foi digitado aqui e vai transcrever para um outro objeto texto, tá? Então aqui vai ter um método que vai ser chamado. Esse método eu já posso criar e colocar ele no meu botão, tá? Nós faremos isso agora. Dentro do meu botão, eu vou procurar então o componente onClick, nós já usamos isso em outras aulas. Eu vou colocar aqui que eu quero utilizar o enviar. Esse enviar ele não foi criado ainda, pode ver que já vai dar um erro aqui. Mas nós vamos criar esse componente, ele vai ser um método que vai ser acionado assim que eu clicar no enviar. Ele vai então pegar esse texto, capturar e jogar para esse componente abaixo, tá bom? Vou entrar aqui no meu método principal, o meu mainActivity.java, e eu vou criar esse método agora. Deixa eu descer aqui. Beleza. Logo depois do onCreate, vou criar aqui um public void enviar. Estou criando o método, vou abrir e fechar aqui parênteses. Beleza. Então, quando eu clicar lá naquele botão, ele vai chamar o enviar, e o enviar está aqui. Tudo que eu tiver aqui dentro é o que ele vai fazer. A primeira coisa que nós faremos aqui, eu vou clicar no componente texto digite seu nome e vou já alterar o meu identificador para que eu possa utilizar isso no código, né? Para que ele possa fazer então essa captura. Eu vou apagar esse ID aqui e eu vou colocar como edit nome, tá? O N maiúsculo. Então eu vou utilizar como esse componente edit nome. A mesma coisa eu vou fazer com o e-mail. Só que o e-mail ele tem um detalhe. O e-mail ele é feito de dois, como se nós tivéssemos aqui o componente text input. Ele é um text input layout, só que a caixa de texto é o edit text, tá? Então eu vou clicar aqui e vou alterar aqui para edit. E vou colocar e-mail com o E maiúsculo, beleza? Então eu vou utilizar esses dois códigos, esses dois IDs para fazer agora aqui dentro do meu XML, do meu código principal, né, a configuração desse método. Bom, o nosso método enviar, para que ele funcione corretamente, eu preciso aqui definir o tipo desse meu método. Então ele vai ser um tipo view. O tipo view dentro do Android é como se fosse já uma classe criada e eu preciso simplesmente instanciar essa classe, né, para me poder acessar os componentes e de interface. Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou dizer que
eu tenho aqui o objeto view, né? O meu view é do tipo view, tá? Isso aqui em Java a gente usa bastante quando nós estamos instanciando objetos lá atrás, lá no começo, né, da orientação objeto. Quando você então tem uma classe e você traz o nome dela em minúsculo, só que do mesmo tipo. Isso aqui é simplesmente você criar na memória esse componente view em minúsculo que é do tipo view. E o que é o tipo view? É um tipo que já tem dentro aqui do Android Studio que faz a questão da configuração e formatação das telas, dos componentes de interface, tá bom? Então nós vamos se aproveitar disso. Agora eu vou então utilizar aqui o meu edit text. Vou chamar esse cara aqui de campo nome, tá? Tô criando ele, e que é um campo de texto que vai receber o que está sendo digitado lá na nossa telinha, tá? O que está sendo digitado aqui, ó, dentro do nome. Então eu vou dizer find view by id e vou colocar entre aspas duplo r.id. E dentro dele aqui nós já temos edit nome, o cara que nós definimos lá na tela como identificador para o componente. Então o que está acontecendo? Ele está rastreando lá na tela, né, utilizando o R aqui, o identificador edit nome, e ele simplesmente vai converter isso e jogar dentro para nós de um componente texto chamado campo nome, para que a gente consiga utilizar esse cara depois. Então tudo que está sendo digitado aqui está sendo meio que gravado, né, como se fosse uma string ali, beleza? Faremos a mesma coisa para o e-mail agora. Galera, só que nós temos um pequeno detalhe aqui, no qual o objeto campo nome ele é do tipo edit text, tá? Ele não é um tipo tratável de dado, não, ele não é a melhor situação para nós trabalharmos e exibirmos e recuperarmos esse tipo de dado, tá? Que é um texto. Então a gente vai ter que fazer uma pequena conversão agora, certo? E para fazermos isso, nós vamos dizer o seguinte: a gente vai, na verdade, nós queremos uma string, tá? É uma string, pode chamá-la de nome, e aí essa string nome vai receber esse nosso campo nome, que ele é do tipo edit text, tá? Eu estou querendo transformar ele dentro de uma string. Só que a gente sabe que em Java isso não acontece. Então nós vamos ter que agora fazer essa questão da conversão. Então eu vou acessar o nosso campo nome, vou colocar um ponto final aqui e vou procurar o meu getText, certo? Que retorna um tipo chamado editable, que é essa questão que a gente vai ter que converter também. Então ele retorna no componente edit nome, que é do tipo edit text. Ele retorna então é o retorno do método, tá? A gente vai utilizar então o getText e então nós vamos utilizar agora a conversão para uma string. Ao final vou colocar aqui o toString e vou colocar aqui o ponto e vírgula, certo? Ele vai fazer isso. Então ele vai pegar, né, o componente do editText e vai converter em uma string, esse é o retorno do método, então eu vou guardar dentro do campo nome. Parece um pouco complexo isso, mas é tudo por conta do editText, que ele não recebia, ele não recebe simplesmente uma string, né? Eu tenho que converter isso antes. Aqui ele está dando um avisinho, ele está falando para mim apertar aqui um Alt Enter. É para ele fazer os imports necessários. Percebam aqui que ele já fez o import da view, né, que é um nosso tipo de objeto que eu havia explicado, mencionado aqui anteriormente. E agora a gente tem o campo digite o seu nome pronto para ser utilizado e pronto para ser recuperado aí, tá bom? Agora eu vou utilizar aquele nosso resultado, que é o text view que eu coloquei aqui. Inclusive eu já posso colocar aqui esse meu texto aqui, a palavra resultado, certo? Ele já vai ficar aqui. E o meu ID não vai ser esse text view, eu vou chamar isso aqui de text, né? Em minúsculo, text, e aí resultado com R em maiúsculo, tá? Esse é o meu identificador que eu vou utilizar ali na programação.
Volto para cá. E, bom, a gente já pode fazer logo abaixo aqui, ó, do nosso edit text campo nome. Vamos fazer isso agora. Como eu estou usando lá um tipo text view, já vou fazer isso aqui agora. Vou trazer o meu text view. Beleza? Vamos dar um nome para ele, pode ser texto resultado, que é o meu carinha ali abaixo. E eu vou dizer que ele vai receber, vou colocar aqui o R maiúsculo, no formato e na padronização que nós estamos usando. O meu texto resultado vai receber find by view id. Então eu vou passar para ele r.id. E agora o meu text resultado. Olha ali. Beleza. Fiz com o meu componente resultado, tá? E agora aqui abaixo já vou fazer que o meu texto resultado ponto set text. Se vocês se lembrarem, nós já usamos isso aqui nos nossos primeiros apps, né, que a gente estava colocando, injetando o texto dentro de uma caixa. A gente está fazendo exatamente a mesma coisa aqui. Eu vou passar para cá, dentro do nosso set text, eu vou trazer o que está dentro da variável, tá? Então a variável nome, no caso. Então eu vou trazer para apenas a variável, tá? Eu não quero nenhuma caixa de texto, nenhuma escrita, eu não quero e-mail, nada. Eu simplesmente estou fazendo o nome ser, né, usado, convertido, e aqui eu estou usando o resultado e fazendo essa atribuição e já passando o resultado para dentro dele. Eu vou agora mandar aplicar as alterações, as mudanças. Vamos verificar isso no nosso código. Ele vai fazer um rebuilding do projeto. Muito bem, está fazendo aqui. Opa, deu um errinho, justamente, deixa eu ver. Tá, ele está dizendo aqui sobre talvez fazendo um restart, né, ou reinstalar ou restartar. Então eu vou dar um stop daqui, vou dar um play, vamos ver se o projeto é resolvido ou se aparece outro erro. Lá, já foi resolvido. Então agora, dentro do nome, vou colocar aqui, quando eu clico no botão enviar, olha aí, o método enviar foi chamado e enviar foi realizada a conversão e foi passado para o nosso campo nome, tá? Então está funcionando, pelo menos para nome já está recuperando bonitinho, certo? Faremos agora a segunda parte, que é a questão do texto. Então, para que nós possamos acessar o e-mail, eu vou voltar aqui no nosso mainActivity.java. Eu vou utilizar aqui, logo abaixo do texto, aqui, ó, o componente que nós usamos para fazer a captura do e-mail. E ele é um componente text input, tá? Ele é o tipo text input edit text. Tá? Para verificar esse tipo de dado, a gente pode acessar aqui o XML e dar uma olhada aqui no componente que nós estamos utilizando. Então, percebam que eu tenho o edit text, certo? Mas é como se fosse um subfilho, né? Nós temos aqui o text input edit text, tá? Que é utilizado para o e-mail. Então tá aqui, ó, digite seu e-mail. Então esse tipo aqui de dado que nós vamos tratar agora. Vou chamar ele para cá. Text input edit text, certo? E agora eu vou dar um nome aqui, vou chamar isso aqui de campo e-mail. Vai receber find, mesmo esquema, view by id r.id. E agora eu vou chamar quem? O meu. Vou chamar quem? Vou chamar o meu edit e-mail, que foi o código de identificação que nós cadastramos lá na interface, certo? Então tá feito aqui, já consigo capturar o que está sendo digitado lá no e-mail, beleza? Vamos fazer aqui a mesma coisa para a conversão, tá? Então eu vou chamar aqui, eu quero converter isso em uma string,
tudo que foi digitado lá, chamado email, e essa string email vai receber o campo email, criado agora, ponto get text ponto toString. E aí ele já vai fazer então a conversão. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o getText ele está recuperando o texto e o toString está fazendo a conversão, tá? Do campo email. Então é como se fosse uma classe pai, um atributo e um método, né, dessa classe. Então parte do campo email, vou recuperar então, conseguir esse texto e vou convertê-lo em uma string, e tudo isso será armazenado dentro da string chamada email, beleza? A saída do dado, eu vou apagar então esse nome aqui, essa variável, e eu vou chamar então um texto, nome, dois pontos, e na frente desse texto eu quero concatenar com a variável, então eu chamo mais nome. Então é um texto nome que será exibido mais a minha variável, certo? E aí eu quero concatenar com mais texto, então eu chamo mais novamente, aspas duplo, e-mail, dois pontos, fecho aspas duplo, mais concatena com o e-mail então, beleza? Estou fazendo a concatenação de strings com variáveis para que isso seja exibido na tela. Agora eu vou fazer um rebuilding aqui do projeto, né? Vou mandar aplicar as atualizações. Vamos abrir o emulador e vamos ver se funciona. Tá lá. Tenho aqui o nome. Vou colocar o e-mail aqui. Muito bem, vou clicar no enviar. Tá aí, Thiago, e-mail, e aí o e-mail que está digitado em cima. Tá certo que a formatação ficou meio zoadinha, tá aqui grudado, mas já funcionou. Estamos vendo aqui que as variáveis foram capturadas, foram convertidas, e eu estou setando isso em um componente de texto. Façam o seguinte, vamos fazer uma alteração aqui. Ó. Coloca um novo botão. Pode colocar o botão aqui nesse ponto. Ele vai ficar aqui. Esse botão eu vou fazer ele descer logo após o enviar. E eu vou trocar o nome desse botão aqui para limpar. O telefone tá tocando aqui, senhor. Só um pouquinho. Muito bem, voltando aqui. O nosso botão limpar, né, já está aqui, tem o texto aqui. Eu vou configurar o onClick dele para limpar. Ou seja, eu estou criando um método aqui que não existe ainda, vai dar o erro, mas aí então eu vou voltar no meu método principal aqui, no meu main_activity, e vou criar esse cara agora, que é o meu limpar. Public void, opa, tem um espacinho a mais aqui, não tem, public void limpar, entre parênteses, vou dizer que eu quero o meu view do tipo view aqui. Muito bem, vou abrir chaves. Ele já fecha aqui. E dentro do meu limpar, dentro desse meu método, o que eu quero? Eu quero simplesmente limpar o texto, né, que eu fiz setado aqui no resultado. Tá? Então eu vou acessar aqui o campo contra o espaço aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, se vocês puderam perceber, o nosso campo nome ele não pode ser acessado. Ó, eu digito o campo nome, que é o mesmo cara aqui de cima, e eu não consigo acessar ele, tá? Então, para resolver esse problema, nós podemos utilizar o método onCreate, que fica logo em cima aqui da nossa classe principal, do nosso método principal. Nós podemos declarar a variável aqui em cima, que o que acontece? Isso aqui é feito antes de escrever a interface, o layout na tela, né, a classe principal, dele ler o ActivityMain. Então a gente pode declarar essas variáveis aqui como privadas para que o nosso método possa acessar né, esses campos e poder utilizar, tá bom? Então, o que nós faremos então? Logo após, antes do onCreate ser usado, ser chamado, a gente já vai criar essas variáveis antes dele, tá? Porque ele é a primeira coisa
que é executado assim que nós damos um play, tá bom? Então dentro da nossa classe principal, eu vou dar aqui um private do tipo editText e eu vou chamar a nossa variável campo nome, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, private o nosso text input text editText chamado campo é o campo e-mail. Tá aí, digitado aqui então nosso campo nome, campo e-mail. Agora eu posso utilizar ele aqui no nosso método limpar, tá? Então eu vou chamar o meu campo nome ponto set text. Eu vou setar um texto. E qual é o tipo de texto que eu quero setar? Ou seja, um texto vazio. Assim que eu clicar no limpar, ele seta um texto vazio para dentro daquela caixa. E eu faço a mesma coisa para o campo e-mail. Então eu posso setar set text e eu seto um texto vazio também. Olha aí. Então, quando a gente clica no botão limpar, o método onClick, o método limpar é chamado, o limpar vem e seta coisas vazias dentro da nossa caixinha aqui, tá? Então vamos fazer um teste agora dentro da nossa caixa. Vamos fazer um teste agora para saber se está tudo funcionando, se os meus componentes serão limpados agora aqui na parte superior. Já estou fazendo um rebuilding aqui do projeto. Vamos abrir aqui o Genymotion. Tá lá. Thiago, vou colocar o meu e-mail aqui e vou clicar no enviar. Funcionou o método enviar. Quando eu clico no limpar, pessoal, então percebam que apresentou um erro aqui, tá? Por que apresenta esse erro? Justamente porque aqui em cima o que nós fizemos foi apenas umas variáveis, a gente não está fazendo referência ao objeto da forma correta, tá? Então, como eu mencionei aqui, o método onCreate ele é criado assim que você starta a nossa interface. A gente vai pegar esses campos aqui, ó, que nós criamos de os três componentes de nome, e-mail e texto, e nós vamos subir aqui para dentro do método onCreate, tá? Para que isso possa ser disponível. Então o resultado eu simplesmente vou criar agora aqui novamente uma variável resultado aqui, que ela é do tipo textView resultado, tá? Campo resultado, vou chamar ele aqui. Beleza, tá criado aqui a variável. E agora eu vou pegar essas três linhas aqui, vou dar um Ctrl X, vou trazer aqui para dentro do onCreated e agora eu vou fazer alguns ajustes aqui. Muito bem, o campo nome já está feito aqui em cima, então eu vou tirar aqui do textView e aqui do campo e-mail também e o nosso resultado também. O texto resultado. O texto resultado, na verdade, é texto resultado aqui. Muito bem, criada a variável, passou para cá, acessou e aí, em tese, agora vai ficar disponível. Ele vai fazer isso aqui, ele vai criar esses caras na hora que nós startamos. Aqui o método enviar, ele vai acessar, vai enviar o texto, vai converter e o método limpar agora, ele vai poder setar os textos, tá? Então eu vou agora dar um stop daqui, vamos dar um play novamente. Vamos ver se vai funcionar essas alterações que nós fizemos. Tá aqui o componente, Thiago, o e-mail. Beleza. Vou clicar em enviar. O método foi executado, muito bem. E agora quando eu clico no limpar, olha aí, percebam que o nome e o e-mail foram limpos, tá? Então qualquer coisa que eu digite aqui, agora sim ele pode limpar esses campos para mim. Muito bem, então a gente aprendeu aí nessa aulinha de hoje aqui apenas a utilizar então o linear layout. A gente viu a disposição desses itens dentro da interface. Aprendemos aí, relembramos alguns conceitos de como acessar
de como recuperar, de como setar texto, tá? Isso é importante na construção dos nossos apps. E aí, a partir das próximas aulas, a gente vai estar vendo os outros componentes de interface que eu já havia mencionado com vocês, tá bom? É importante que a gente faça essa parte com muita calma, porque essa é a base, simplesmente a base de todos os apps futuros, tá? Então, não adianta nada a gente ficar correndo agora, e sendo que essa é a parte mais importante aí das nossas aulas iniciais, tá bom, galera? Então eu vou deixar para vocês uma atividade da semana. Lembrando que vocês têm uma semana para fazer a atividade, façam para manterem a presença, marcarem presença durante todas as aulas aí, tá bom? Se cuidem, grande abraço, nos vemos na próxima semana. Valeu, falou!